Casota, Emanuel Rocha, Gesival, Renatinho do PSOL, João Gustavo, presente, Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Leonardo Jordano. Presente. Presente, vereador Jordano. Galo. Vereador Galo, presente. Ainda não foi chamado, ainda não. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Presente. Paulo Bagueira. Presidente Bagueira, presente. Renatinho da Oficina. Presente. Renato Carrielo. Renatinho do PSOL. Ricardo Evangelista. Só para registrar minha presença. Presidente Bagueira, já dei a presença de Vossa Excelência. Ricardo Evangelista. Beto da Pipa. Presente. Vereador Beto, presente. Rodrigo Fará. Sandra Araújo. Verônica Lima. Presente. Renatinho do PSOL. Presente. Senhor presidente, 9 senhores edis fizeram uso da chamada. Com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convido o companheiro Paulo Velasco a fazer uma leitura de um trecho bíblico e todos de pé, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 138, oração de agradecimento. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti. Por causa de teu amor e da sua fidelidade, eu me joelho, virado para o teu santo templo, e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamarei, tu me respondeste, e com o seu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor, Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando houver falar das tuas promessas. Palavra do Senhor. O vereador Cassota e o vereador Renato Carrielo já estiveram aqui na live. Queria registrar a presença dos nobres vereadores. Com a palavra, o vereador João Gustavo ocupar a segunda secretaria, fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 66ª reunião do segundo período ordinário do ano 2020, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes Cal, primeiro vice-presidente. Às 17h10 do dia 22 de outubro do ano de 2020, sob a presidência do senhor vereador Milton Lopes Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói, primeiro e segundo secretaria foram ocupadas respectivamente pelo senhor Ricardo Evangelista e João Gustavo. Além dos vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Carlos Macedo, Renatinho do PSOL, Andrigo de Carvalho, Leonardo Jordano, Paulo Velasco, Renatinho da Oficina, Beto da Pipa, Verônica Lima, e foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Bruno Lessa, Casota, Emanuel Rocha, Leandro Portugal, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Bagueira, Renato Carrielo, Rodrigo Flesch Fará. Permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores: Luiz Carlos Galo de Freitas e Sandro
e Sandra Araújo. Em plenário, a frequência de 19 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou o presente reunião com a proteção de Deus. Estão abertos, serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Renatinho Pessoal lê um texto bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada. O senhor presidente passou o expediente ofício CEMUG 106, ofício CEMUG 830-831, em resposta às respectivas indicações. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo, lido e encaminhado os projetos de lei 233, de autoria do vereador Bruno Lessa, lidos e encaminhadas as indicações 1814, 15, 16, 17, de autoria do vereador Casota, 18 e 19, de autoria do vereador Renato Carrielo, 1820, do vereador João Gustavo, 1821, do vereador Renatinho da Oficina, 1823, de autoria do vereador Milton Carlos Cal, 1825, de autoria do vereador Rodrigo Fará, 1826, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, moções lidas e aprovadas 136 e 137, ambas do vereador Betinho, 335, 336 e 337, todas de autoria do vereador Bruno Lessa, 38, 39, 40, 41, 42, de autoria do vereador Milton Cal. Neste momento foi requerido e obtido 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senador Haroldo de Oliveira e também os falecimentos de Covid. Prosseguindo, o senhor presidente passou a ordem do dia o projeto legislativo 072, de autoria do vereador Cal. Foi lido pelo presidente, parecer favorável da CJ, aprovado em discussão única. Aprovado em discussão única. De autoria do vereador Renatinho Pessoal, vendo como coautor o vereador Paulo Eduardo Gomes, discussão pelos autores. 285, 2020, de autoria do vereador André Carvalho, foram lidos pelo presidente os respectivos pareceres favoráveis da comissão competente. São aprovados em primeira discussão. O substitutivo 001 do projeto de lei 197, de autoria do vereador Paulo Bagueira, tendo como coautor o vereador Paulo Eduardo Gomes, foram lidos pelo senhor presidente os pareceres favoráveis das comissões competentes, discutida pelos autores e pelo vereador Renatinho Pessoal. Aprovado em segunda discussão, a redação final, o projeto de lei 231, da autoria do vereador Paulo Bagueira, foram lidos pelo senhor presidente os pareceres favoráveis das comissões competentes, discutidos pelo autor e vereador Paulo Eduardo Gomes. Aprovado em primeira e segunda discussão e redação final, com a devida dispensa de interstícios, legal requerida obtida pelo doutor plenário, projeto de lei 227, oriundo da mensagem executiva 040, dando início à votação. O senhor presidente fez leitura dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes à matéria discutida pelo vereador Leonardo Giordano. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador João Gustavo e Paulo Eduardo Gomes para escrutinadores e da votação, continuando. O senhor presidente esclareceu ao doutor plenário que quem votasse sim, votaria pela aprovação do projeto. Quem votasse não, votaria contra o projeto. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Ricardo Evangelista que procedesse a chamada nominal. Os senhores vereadores fizeram uso do voto. Dou os senhores edis, votaram sim, dou os senhores edis. A saber, em segunda discussão e redação final, continuando, o senhor presidente deu por aberto o pequeno expediente dos vereadores pela ordem. O vereador Renatinho Pessoal deixou mais uma vez registrado sua cobrança concernente aos projetos de lei de sua autoria que não foram postos em votação e continuava preso nas comissões, o que deveria o regimento interno desta casa. Reiteradas vezes querendo saber o porquê disso, uma vez que era projeto de lei relevante para a nossa cidade de Niterói. Este vereador foi enfático ao dizer que não fazia isso com ninguém, mas que a população ficará sabedora de que os projetos de lei supracitados estavam presos nas comissões. Repetiu indignadamente: havia visto na noite de hoje apenas um havia entrado para a votação. E finalizou, lamentando o fato, e pontuou dizendo que isso nada ajudaria Niterói ao fim dos trabalhos. O senhor presidente informou que o feriado do dia 28 passou para o dia 30 do corrente,
Não havendo mais oradores inscritos, o presidente em exercício encerrou a presente reunião às 18h20, marcando a próxima sessão para o dia 28 de outubro, do corrente à hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada esta ata. A redatora-chefe do serviço de ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros desta comissão. Lida a ata, senhor presidente. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador João Gustavo, vai continuar o vosso trabalho e a leitura da pauta do dia de hoje. Só quero lembrar que tem que ganhar dobrado, hein? É só ler a pauta de hoje e logo em seguida darei a palavra aos senhores vereadores. Deixa ele ler a pauta, ver. Se você puder. Aí acaba esse, aqui, vocês que sabem. Acaba esse trabalho burocrático? Vai, Projeto, ordem do dia 28 de 2020. Projeto de lei... Pauta do dia 28 de outubro de 2020. Expediente em leitura. Ofício CEMUG, 108, Secretaria de Governo. Resposta de indicação 39, de autoria vereador Paulo Velasco. Ofício CEMUG, 110, Secretaria de Governo. Ofício CEMUG, 111, Secretaria de Governo. Resposta ao vereador Casota. 112, Secretaria de Governo. Resposta ao vereador Ricardo Evangelista. 186, resposta ao Renatinho Pessoal. 192, resposta ao Renatinho Pessoal. 026, em resposta a Paulo Velasco. 117, em resposta ao vereador Paulo Velasco. 118, em resposta ao vereador Paulo Velasco. 119, em resposta ao vereador Paulo Velasco. 120, em resposta ao vereador Paulo Velasco. 1192, 121, em resposta à vereadora Verônica. 122, em resposta ao vereador Renatinho do PSOL. Projeto de lei 238, em regime de urgência, dispõe sobre a prorrogação por mais de um ano do pagamento do benefício assistencial mensal para os ocupantes do imóvel localizado na Avenida Washington Luiz, sem número, com a entrada também pela Rua Presidente Castelo Branco, sem número, aterro de São Lourenço, município de Niterói, e da outras providências. Mensagem executiva 44. Projeto de lei 239, de regime de urgência, dispõe sobre a prorrogação por mais um ano do pagamento de benefício assistencial para as famílias da comunidade Boa Esperança, bairro de Piratininga, que tiveram suas casas afetadas, razão do incidente ocorrido no dia 10 de novembro de 2018. Mensagem 45/2020. Projeto de lei 240 do regime de urgência dispõe sobre a prorrogação por mais um ano do pagamento de benefício assistencial mensal para os residentes em áreas elevadas do risco de deslizamento de jurujuba preventório, mensagem 46/2020. Projeto de lei 234, de autoria, autoriza o governo municipal a comprar vacinas com eficácia comprovada contra o novo coronavírus Covid-19, aprovadas pela Anvisa e não fornecidas pelo Programa Nacional de Imunização e da outras providências. Paulo Eduardo e Gesivaldo Renatinho. Projeto de lei 235 dispõe sobre o repasse de verbas municipais ao governo estadual para convênios do programa na área de segurança pública. Renatinho da Oficina. Projeto de lei 236 declara as rodas culturais como patrimônio cultural e imaterial de Niterói. Renatinho do PSOL. Projeto de lei 237 dispõe sobre a criação de hipódromos no município de Niterói e da outras providências. Casota. Projeto de lei 241 dispõe sobre a realização de testes de triagem neonatal, teste de pezinho na modalidade ampliada em recém-nascidos, nos hospitais da maternidade e demais estabelecimentos de atenção à saúde pública, rede pública e privada, no município de Niterói, e da outras providências. Rodrigo Fará. Projeto de lei 242 autoriza a augusta e respeitável loja simbólica Itaipu 226 erigir
monumento alusivo à maçonaria, a localizar-se no trevo da Avenida Everton Xavier, com estrada da Francisco da Cunha Nunes, bairro de Itaipu, Paulo Velasco. Concede medalha Felisberto Carvalho à professora Renata Machado Mota, Rodrigo Fará. 187, sugere ao Poder Executivo Municipal o serviço de reparo, piso, asfalto na rua Otávio Carneiro, no trecho compreendido entre Gavião Peixoto e a Tavares Macedo, Icaraí. Paulo Bagueira. 1828, sugere ao Poder Executivo Municipal serviço de troca de lâmpada queimada na estrutura da Gavião Peixoto e Otávio Carneiro. Paulo Bagueira. Sugere ao Poder Executivo Municipal serviço de poda e árvore na rua José Vicente Sobrinho, em frente à Travessa Arantes. Autor, Paulo Bagueira. 1830, sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie equipe para fazer vistoria e troca de lâmpada localizada na rua Arlete Andrade Martins 76, bairro de Fonseca, Emanuel Rocha. 1833, sugere ao Poder Executivo Municipal providência de reforma do campo de instalação de grama sintética e construção de arquibancada e vestiários na Travessa Senira Pereira, número 22, Barreira, Largo da Batalha, Leandro, Portugal. 1834, sugere ao Poder Executivo Municipal serviço de troca de lâmpadas por lâmpadas de LED em toda a extensão da Travessa Arantes, na Joca, Paulo Bagueira. 1835, 1836, sugere ao Poder Executivo Municipal providenciar a colocação de redutores de velocidade na rua Lemos Cunha, esquina com a rua Dr. Carlos F. em Icaraí, Manuel Rocha. 1837, sugere ao Poder Executivo Municipal, através desse consegue que seja realizada limpeza capina na Travessa São José, altura número 22, Niterói, João Gustavo. 1838, sugere ao Poder Executivo Municipal, através da música, seja feita a reconstrução da escada rua Manuel Ladeira, altura do número 33, Fonseca, Niterói, João Gustavo. 1839, sugere ao Poder Executivo Municipal, através da CRIM, que seja retirado entulhos da Travessa Albertina Ladeira, em frente ao número 52, Fonseca, João Gustavo. 1840, sugere ao Poder Executivo Municipal, através da CRIM, que seja feita a retirada de entulhos da Travessa Luciano Prestes, em frente ao número 37, Niterói, João Gustavo. 1841, sugere ao Poder Executivo, através da EMUSA, que seja feita pavimentação asfalto da Travessa Luciano Prestes Fonseca, João Gustavo. 1842, sugere ao Poder Executivo poda retirada de árvore na Travessa Santa Rosa do Viterbo, em frente ao número 24, Santa Rosa, Casota. 1843, 1844, indica ao Poder Executivo Municipal que seja tomadas providências em relação à poda de árvore. Senhor Paulo Eduardo, o senhor não botou em qual local, tá? Geral, todas as podas da cidade de Niterói. 1845, indica o Poder Executivo Municipal que sejam tomadas providências em relação ao risco de atropelamento. Aonde, Paulo Eduardo? Geral, em todo lugar. É genérico. Expediente de votação, 344. Moção de aplausos. Senhor presidente, vou pedir para ler esse expediente de votação. Vou ler eles todos de uma vez, que é de um só vereador, nobre, ilustre vereador, Milton Lopes Cal, tricolor progressista. Antes disso, eu quero dar presente ao vereador Bruno Lessa, Leandro Portugal, Emanuel Rocha. Acho que o vereador Caçoda já dei a presença, mas eu quero ratificar. E o vereador Ricardo Evangelista. Vamos lá, moção de aplauso 34. A professora Sheila Miriam Pereira Marins. 345. Moção de aplauso à professora Chile do Amaral Borel. 346. Moção de aplauso à professora Elísia Lúcia Correia de Paula. 347. Moção de aplauso à professora Evelyn Coutinho Almeida da Silva. Moção de aplauso, congratulações à professora Alessandra Carina Medeiros. 349, moção de aplauso à professora
Daiana Lourenço Victoriano dos Santos. Moção de aplauso 350, a professor Francisco de Assis Albuquerque. Moção de aplauso 351, a professora Vânia Alves Abrantes. 352, moção de aplauso a técnica de laboratório do Hospital Estadual Azevedo Lima, Jaqueline Conceição da Silva. Moção de aplauso 353, e o senhor Diderotti de Carvalho Neto. Senhor presidente, em votação as moções de aplauso do número 344 a 351 do nobre e ilustre vereador Milton Carlos Lopes Cal, tricolor do Progressista. Em votação as moções. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovadas. Moção de aplauso, congratulações e homenagem pela passagem do dia do professor a Maria de Fátima Vieira Martins. Não, desculpa. O servidor público, senhor Casota. Em votação. Moção de aplauso 353 do senhor Casota. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Prosseguindo ainda em 354, moção de aplauso à professora Maria de Fátima Vieira Martins. 355, professora Aldite Tereza da Costa. 356, professor Manuel Francisco dos Santos. 357, Indadara Davi dos Santos. E 358, ao cardiologista doutor Célio Pinheiro Nunes. 359, a professora Fábia Marus. Todas moção de aplauso do nobre e ilustre vereador Nilton Lopes Cal, tricolor progressista. Em votação. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Lida a pauta do dia de hoje. Tem mais duas aqui, senhor presidente. Espera aí, senhor presidente. Tem mais duas. Nobre vereador Beto da Pipa. Moção de aplauso 364 do nobre e ilustre vereador Roberto Jales. Requer concessão de moção de aplauso pelo falecimento... Não, desculpa. Moção de pesar pelo falecimento do senador do Estado do Rio, Harold de Oliveira. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente. Só um minutinho, vereador. Senhor presidente, que Vossa Excelência quer. só para o nobre colega, Claro, falar, claro. Roberto Jales, Beto da Pipa, por favor. Pela ordem. Peraí, não acabou, não, peraí. Estamos terminando. Vereadora, estamos terminando. Estamos chegando. Indicação 1846 do nobre presidente Paulo Bagueira. Sugere ao Poder Executivo Municipal que seja instalado um semáforo com um botão de acionamento em frente ao Hospital São Lucas, situado à rua Dr. Macho, 207, Barreto. Senhor presidente. Em votação, vereadores que pauta de aprovam, hoje. permaneçam como estão. Antes de começar, queria pedir só um minutinho, um minuto de silêncio, conforme sempre foi o pedido do vereador Galo, infelizmente, pelas vítimas de Covid no nosso Brasil. Então, só rapidamente um minuto de silêncio. Cadê meu dinheiro? Porra, caralho. Recebi o pagamento. Caralho. Vou botar aqui no alto-falante. Antes de dar início aos trabalhos, vereadora Verônica, por ser uma vereadora feminina, tem a prioridade. Mas aqui queria ratificar minhas palavras, das boas-vindas ao companheiro Galo. Estamos aqui, todos aqui,
durante esse período que Vossa Excelência esteve acamado, mas todos aqui, nossas orações, pedimos aqui que sua saúde fosse restabelecida em todas as sessões aqui dessa Câmara Municipal. Nós citamos Vossa Excelência, além de ser um grande companheiro, um grande amigo, é o que mais importante, que desejamos bastante saúde e que o Botafogo ganhe alguém, que está ruim de ganhar alguém. Com a palavra, a minha companheira Verônica Lima. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, pela ordem na noite de hoje, primeiro, saudar todos os colegas vereadores, saudar aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente, chegou a essa Casa Legislativa duas mensagens do Poder Executivo que trata sobre a questão do aluguel social, um auxílio emergencial das comunidades de Jurujuba e de Boa Esperança. Nós aqui na Casa Legislativa já havíamos votado favoravelmente, todos os vereadores, pela prorrogação desse auxílio, inclusive no ano passado. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que na noite de hoje ainda nós pudéssemos, sem prejuízo das emendas, votar pelo menos em primeira discussão, porque quando vai se aproximando do período em que o auxílio está perto de acabar, as pessoas acabam ficando ansiosas, né, preocupadas se elas vão ter o dinheiro para poder pagar o seu aluguel no mês seguinte. A gente ainda tem algum tempo, mas se fosse possível votar na noite de hoje a prorrogação do aluguel social, tanto para as comunidades de Jurujuba quanto preventório, sem prejuízo da análise do projeto. Boa Esperança e também, votando, né? Boa Esperança e Jurujuba, né? Eu acho que seria muito importante que nós pudéssemos votar na noite de hoje. Essa é a primeira questão. A segunda questão, senhor presidente, eu recebi uma denúncia na tarde de hoje, e todo mundo me conhece e sabe que eu sou uma pessoa cautelosa, eu não costumo sair por aí fazendo acusações sem ter elementos, né, probatórios que consigam comprovar determinadas questões. A gente precisa ter cautela, mas recebi de várias pessoas ao longo do dia mensagem dizendo que uma pessoa no bairro de Jurujuba estaria pedindo aos usuários que recebem o aluguel social que se reportassem a um determinado bar, né, com dados pessoais, documentos, para renovação do aluguel social. Se elas não levassem no bar, né, essa documentação, elas não receberiam aluguel social. Eu liguei para a secretária de assistência da cidade, porque eu sei que prorrogação de benefício não se faz dentro de bar, né, por pessoas não credenciadas. Então, eu fiz o que eu achei que era correto, né, até porque Jurujuba é um bairro que tem um CRAS lá dentro, um equipamento público. Então, eu liguei, tomei a liberdade de ligar para a secretária de assistência para perguntar a ela, porque até onde eu sei, se os vereadores votarem na prorrogação, ninguém vai precisar fazer recadastramento algum. Isso é mentira, isso não é verdade. A prorrogação por si só do benefício votado na Câmara garante a esses usuários a permanência deles como pessoas que estão aptas a receberem o benefício, porque elas já têm um acompanhamento do equipamento CRAS no local. E ela me informou exatamente aquilo que eu já imaginava. Vereadora, a secretaria está lançando uma nota pública, né, segundo ela me informou, esclarecendo a esses usuários que eles não precisam fazer nenhum tipo de recadastramento, né, e que é absolutamente ilegal, nocivo, repugnante, que alguém dentro de um processo eleitoral possa se utilizar de um benefício
de pessoas que precisam, mandando as pessoas irem num bar, levando documentação, não é, para se recadastrar. Então, como eu tenho uma postura que todos já conhecem, de ser uma pessoa cautelosa, eu não vou dizer aqui o nome do bar, também não vou dizer o nome da pessoa, né? Mas as devidas providências já estão sendo tomadas, porque recadastramento de usuário tem que ser feito dentro de equipamento público, e nesse caso nem é necessário. A única coisa que de fato é necessária é que a pessoa, né, que nós aqui enquanto vereadores votemos favoravelmente a essa matéria, né? Quero crer que esse tipo de movimentação não tenha passado, né, assim como outras coisas que acabam acontecendo, de um ledo engano, espero eu, tá certo? Mas é importante a gente deixar claro para os usuários, né, do benefício e para toda a população que basta a Câmara de Vereadores votar e que nenhum usuário de nenhum programa da cidade de Niterói vai se cadastrar dentro de bar levando documentação dentro do processo eleitoral. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Beto da... Registrar o vereador Andrigo de Carvalho e o nobre vereador Sandro Araújo. Pediam pela ordem logo. Pela ordem, o vereador Andrigo tem prioridade pela videoconferência. Vossa Excelência terá a palavra. Vereador Andrigo. Vereador Beto, obrigado aí pelo entendimento. Presidente, só queria me somar com a fala da vereadora Verônica, né, e dizer que, mais uma vez, Jurujuba sofre por esse problema, e nós temos o mesmo problema que aconteceu quando do cadastramento da questão do auxílio dos pescadores, né, onde nós, inclusive, tenho até hoje guardado evidências de foto de pessoas no bar fazendo cadastramento de pescadores para receber o auxílio. Então, quero só me somar à fala da vereadora e dizer também que, assim, é muito ruim essa época de campanha, as pessoas tomarem tal atitude, tal qual como foi feita na questão do auxílio para os pescadores, projeto esse que partiu do meu mandato. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Beto da Pipa. senhor presidente, essa pequena homenagem prestada ao Auraldi hoje nessa casa, e desde já agradeço todos os vereadores, porque uma pessoa que teve 9 mandatos de deputado federal e uma de senador, eu acho que é uma homenagem mais do que justa a quem trabalhou tanto tempo na sua vida pública, voltada aqui para o Rio de Janeiro. E eu gostaria de parabenizar todos os funcionários públicos, principalmente aqui da nossa casa, pelo dia de hoje. Todos, e inclusive nós, que somos funcionários públicos. Queria parabenizar todos pelo trabalho que exercem em prol da população de Niterói. E os do Estado também, senhor presidente, é o que eu queria deixar registrado. Obrigado, vereador Beto. Com a palavra do vereador Galo. Pela ordem, senhor presidente. E ratificar aqui a Vossa Excelência nossas boas-vindas. Obrigado. Primeiro, eu vou pedir a Vossa Excelência para eu retirar a máscara no momento que eu estiver falando, até porque eu tive que ficar 2 dias internado para receber oxigênio, porque o meu pulmão ele deixou algumas manchas e que vem prejudicando a minha fala. Eu me sinto muito cansado. Não tem problema nenhum, vereador. Mas não tenho risco nenhum de passar para qualquer outras pessoas. Já fui diagnosticado, então eu estou muito tranquilo em relação a isso. Graças a Deus. Tive não por omissão, tive pelo exercício da nossa função de ter que trabalhar no gabinete de crise, estar aqui no plenário, fazendo presencial. Em momentos difíceis, a cidade precisou de vereadores, os vereadores sempre estiveram presentes. Nem todos, respeitando os problemas de saúde, a questão do isolamento, que foi decidido e definido com todos nós para que as pessoas não fossem obrigadas a vir ao plenário. Mas como no plenário as coisas acontecem mais rápido, né? Você pega o projeto, você dá um parecer, você tem condições de dar um parecer verbal, então você presente, você tem condição de construir muito mais essa unidade de ajudar o governo a sair dessa pandemia. Agradecer a todos aqueles vereadores que tiveram a preocupação de ligar para mim no momento que eu estive no meu isolamento lá, na minha quarentena, que não foram poucos, muitas palavras de carinho, muita reza. Eu tenho certeza que com isso ajudou muito a minha recuperação.
agradecer de coração aqueles que efetivamente tiveram essa preocupação. Senhor presidente, eu tenho que sair 7 horas, que vai ter a reunião hoje do Partido da Cidadania, lá no galpão da prefeitura, ali em frente ao Guanabara, junto o nosso candidato a prefeito Axel e o prefeito Rodrigo Neves. Então, eu queria me antecipar e colocar alguns dados aqui em relação ao fato que ocorreu. Primeiro, parabenizar essa Câmara, que ontem eu tive o prazer de assistir um vídeo muito bem elaborado por vários vereadores, que é aquilo que nós temos que defender, o exercício da cidadania, entendeu? O direito de ir e vir das pessoas, os espaços democráticos que existem em Niterói. Essa é a verdadeira democracia. Nós vivemos num país democrático, lutamos muito para conquistar, ter esse ganho que na década de 60 e 64, quantos nós passamos por situações adversas. Quando eu falo, meu pai teve essa preocupação, meu pai, por ser um militante da Zona Norte, meu pai era uma pessoa que eu ia votar com ele. A minha história em Niterói, ela é muito grande, ela passa por vários bairros, Paulo Eduardo, Renato, Paulo Velasco, ela passa por vários bairros. Eu morei no Largo do Barradas, há 18 anos. Eu estudei no Peixinho Dourado, no Sininho de Ouro, que ficava ali, na Travessa Jupira, onde eu morei. Meu irmão estudou no Nilo Peçanha. O Bagueira, pai, fui muito amigo do pai do Bagueira, e o Zé Bagueira era o meu cardiologista, da minha mãe e do meu pai. Nós éramos crianças no Largo do Barradas. Onde tinha um cinema para todos, quem lembra do Largo do Barradas, existia um cinema para todos, que depois foi transformado numa fábrica de móveis, que era do meu pai. Que meu pai trabalhou lá a vida inteira, trabalhou lá durante 16 anos. Meu pai foi o primeiro a ter um supermercado Castor, na Engenhoca, com a nossa querida amiga Selma, ex-mulher do nosso saudoso Zé Vicente, filho. Até hoje, quando ela me vê, ela fala, pô, teu pai era uma das pessoas mais queridas aqui na Engenhoca. Ele tinha um supermercado aqui. Então, a minha história na política, a democracia, ela é exercício só para um lado só. A democracia ela tem que ser implantada, ela tem que manter. Nós tivemos um exemplo claro aqui, em 64, se muita gente aqui não sabe, vocês são muito novos. Lá na Engenhoca, Largo do Barradas, meu pai tinha 3 eleitores, sagrado. Era o velho Zé Vicente, pai do Zé Vicente para vereador, Flávio Palmier para deputado estadual e José Salim para deputado federal. Essa era a nominata do meu pai, que eu ia lá votar nas urnas lá. Na época era escrito, era na manual, não era nada eletrônico. E eu percebi a liderança que eles tinham lá, pessoas altamente democráticas, pessoas que sempre trabalharam no sentido de agregar e governar para todos. Então, essa história eu tenho no Largo do Barradas. Eu tenho história, Cal, de moradores do Largo do Barradas, onde eu morei, onde eu estudei, quantas vezes eu subi com orelhinha para não fazer mais bagunças. Hoje é buller, mas eu tinha que subir lá com Dona Léia e seu Vanderlei. Peguei Bernardo, trabalhando na loja de sapato, ali na Benjamin Constant, em frente aos pescadores. Eu namorei a filha do seu Roberto, tia Lídia, que era dono de loja de material de construção, que eu morava na Travessa Jupira 34, e ele morava, dona tia Lídia morava na Travessa Jupira 57. Então, eu tenho uma história na Zona Norte. Eu sempre fui uma pessoa muito vinculada lá. Eu jogava futebol na Leopoldina. Quando asfaltaram o Monte Alverne, nós fomos as primeiras pessoas a descerem de carrinho de rolimão. Então, a democracia é isso. Você constrói a democracia. Não o que nós vimos no golpe de 64. Quem não sabe que o Caio Martins, que hoje é um campo de futebol, não era campo de futebol, não. Ali, aquilo foi feito para corrida de cachorros. Se vocês não sabem, o campo era corrida de cachorros. Botava aquela carne, aquela coisa, e os cachorros correndo atrás para ver quem chegava primeiro para ganhar. Foi transformado numa prisão política, onde ali vários advogados, vários políticos, vários alunos que tiveram a sua vida estirada por uma ditadura que foi implantada no nosso país. Mas em 88 veio a nova Constituição que deu a liberdade, veio a democracia, e essa democracia ela foi construindo e hoje é uma realidade para o Brasil.
Tivemos um exemplo agora, Renatinho, Paulo Velasco, ontem, coisa linda no Chile, quando teve o plebiscito no Chile, e 80% das pessoas enterraram a nova constituinte da China da era do Pinochet, um dos maiores latrocistas que nós tivemos no mundo, matando as pessoas, as famílias até hoje não conseguem recuperar os corpos dessas pessoas. Isso é democracia aqui no Brasil, é democracia. Agora a democracia só tem um lado, o outro lado são os antidemocratas. E não vai ser dessa forma que nós vamos construir. Quando eu vi o vídeo de alguns vereadores, eu me senti até emocionado. Queria eu gravar esse vídeo e retratar como se fosse verdade. Quando eu vejo as pessoas, a Higioca é democrática, o Ingá é democrática, todos os municípios, né, todos os bairros têm que ser democráticos. Essa é a luta nossa. Nós temos que exercer diariamente, nós temos que exercer dias e noites a democracia, porque só ela vai vencer. Agora, não pode ter a democracia e o antidemocrático quando se sente lesado, quando se sente ameaçado, quando você se sente acovardado de uma forma que você não pode expressar os seus pensamentos, suas maneiras de agir, sua maneira de fazer política. Tenho 32 anos de vida pública, Renatinho, João Gustavo. Eu posso ter todos os problemas, sou um cara independente, tenho uma relação muito institucional com todos os vereadores, mas nunca deixei de respeitar. Eu passei aqui por 200 vereadores. Vamos falar da democracia da Higioca, como eu peguei o Danilo Fittipaldi, um vereador que nós ganhamos a eleição em 88, uma pessoa com um coração lindo, bonito, pessoa que tinha uma relação com a Higioca. Vamos falar da família José Vicente Filho, que eu tive o cuidado quando o José Vicente, nosso querido, nos deixou, quando eu vi aquele mergulhão, onde é a festa da cidadania, da democracia, sempre foi na Higioca. Cansei de ver os encerramentos das campanhas na Higioca, comandada pela família José Vicente. O pai José Vicente, sobrinho, quando os bairros não tinha nem água, não tinha luz, não tinha pavimentação, Paulo Velasco, o bairro da Higioca já tinha saído na frente, que era uma família que trabalhava em prol da população, em prol da melhoria, em prol da escola, tinha creche, foi o primeiro bairro a ser um bairro independente. Depois veio Santa Bárbara, que o Folie tem que ter todos os valores de um político que trabalha ali concentrado e levando, enquanto outros bairros não tinham escola, pavimentação, Santa Bárbara já tinha tudo. Isso tudo começou com a família José Vicente Filho. E quando eu tive a oportunidade do falecimento de José Vicente, perto de inaugurar um mergulhão, que vai estar na festa democrática, na democracia, na Higioca, se você mergulhar, você vai cair no Barrada, Largo do Barradas, ou então na Higioca. Eu falei, prefeito, você tem 2 nomes aí, mas não vai ser 2 nomes que vai ser colocado lá, não. Lá quem merece é José Vicente Filho, é o do Guinert, é o vereador que sempre lutou pela cidade, principalmente pela Higioca. Ele implantou a verdadeira democracia. Ele implantou como se fazer política de alto nível. Política onde as pessoas, democracia, têm o direito de ir e vir. Está lá garantido na Constituição. Não é essa que tinha lá no Chile, que agora 80% da população votou por uma nova Constituinte e que no próximo ano nenhum parlamentar vai ter direito de se candidatar para conseguir um cargo eletivo para poder dar continuidade a deputados. Todos os 323 deputados estão fora da próxima eleição, porque o povo decidiu. Agora a gente vê o líder do governo aí, Paulo Eduardo, líder do governo querendo fazer uma nova Constituição. A nossa é pós o golpe militar, foi quando nós implantamos, quando as pessoas vieram do asilo, as pessoas tiveram que ir embora, ficaram asilados lá. O exílio para eles ali foi uma praga, ficaram tantos anos e retornaram em 82 e foi a festa da democracia. Essa é a democracia que eu conheço, onde as pessoas têm o direito, têm o livre-arbítrio de falar. Aqui podemos ter debate, podemos ter embate, mas saiu aqui do campo de debate, a democracia tem que prevalecer e ela tem que ser exercida e treinada todo dia para que o Brasil cada vez mais possa caminhar com tranquilidade. Então, quero dizer a Vossa Excelência, o que aconteceu domingo na Higioca, que eu não estava presente, ali foi um ato antidemocrático. Estava havendo um ato democrático, estava acontecendo tudo naturalmente, como tem que acontecer em qualquer situação, em qualquer bairro.
quando o carro do meu pessoal, com criança de 16 anos dentro do carro, um menino que estava dirigindo 23, com a menina do lado que não tinha 18 anos de idade, foram cercados por vândalos para poder afastar lá, porque a democracia só é bom quando é bom para um lado só. E tem mais, senhor presidente. No passado recente, a democracia ela é exercida quando você vê o melhor para o local. Eu tive o cuidado, presidente, de na eleição do Conselho Tutelar na Higioca, eu tinha candidatos que eu podia eleger com 400 votos lá, porque numa reunião eu botei 130 pessoas para ajudar a Daniele, que é a cunhada do Renato Carieiro, que é casado com o irmão de Eduardo Carieiro, de Renato Carieiro, que eu tenho um carinho muito grande, principalmente a Daniele, que eu peguei no colo, e sei o quanto ela vale, pela mãe que dei, a dona Silvinha. Eu coloquei meu grupo lá numa reunião, na véspera de uma eleição do Conselho Tutelar, poderia muito bem pegar um candidato lá, ou uma candidata, e falar, vou eleger você. Eu botei 130 pessoas numa reunião, onde estava eu, o Renato Carieiro, a cunhada dele, o irmão dele, a Daniele, dona Silvinha, que eu tenho um carinho, um respeito, cansei de comer comida árabe na casa dela, peguei no colo todo mundo, nem pensava em ser político, e lá eu poderia muito pegar um candidato, ganhar a eleição com 450 votos e ter um representante, mas não, a democracia está aí, nós temos que procurar o que é bom para o bairro, o trabalho que ela tem consolidado com pessoas que são vitimadas por família, menores infratores, crianças que são maltratadas em casa, crianças que não têm condições de fazer nada, e a Daniele está lá trabalhando. Então, democracia é isso, não é colocar política em primeiro lugar. As pessoas têm que entender que a política é passageira. Hoje eu sou político, amanhã eu não vou ser político. Eu não me agarro no cargo, eu não tenho a ganância pelo cargo. Eu lembro quando eu perdi a eleição de vice-prefeito, senhor presidente, em 2000, uma eleição que eu fui mais votado em 96, pelas pesquisas em 2000 eu seria de novo mais votado, mas abri mão da minha reeleição para criar um novo grupo político para combater o governo do João Roberto Silveira, que era o único grupo o qual dominava uma cidade de Niterói com 380 mil habitantes. Então eu abri mão, a minha prerrogativa de se me reeleger como vereador mais votado, para mostrar que Niterói não era só um grupo político que poderia conduzir as questões da cidade de Niterói. Perdi a eleição. Jorge tinha 73% de aprovação. Nós levamos a eleição para o segundo turno, ele com 49%, nós com 33%, Soraya com 17%. E nos votos válidos no segundo turno, o Jorge ganhou com 54% e nós tivemos 46%. Perdi a eleição, voltei a trabalhar como auxiliar de diretoria da Universo. Eu parava meu carro ali na Amaral Peixoto, aqui, os seguranças, que é os funcionários da Galo, você tem uma vaga ali de ex-vereador. Eu falei, ó, meu ciclo aqui acabou. Eu não Sou tenho... testemunha disso. Vossa Excelência era vereador. Eu falei, eu não tenho ganância pelo poder. Eu vou parar lá fora e vou pagar o que eu tiver que pagar. Então a política é isso, é a arte de você construir a democracia. A democracia é legítima. A democracia que fala a verdade, a democracia que dá oportunidade para que todos tenham livre acesso, o direito de ir e vir das pessoas sem ser incomodada. Criar factoide, fake news, é o que nós estamos vendo mais, mas não, eu não vou me alongar muito, senhor presidente, porque a gente trabalha, eu estou aí 32 anos na vida pública. Eu não sei se eu tive algum problema com o Paulo Velasco. Já tive, Paulo, de campanha com você, algum problema? Já tive com você, Bruno? Já tive com o Paulo Eduardo? Já tive com você, Verônica? Já tive? Não se lembra? Tá. Então, de repente, eu tive sim, deve ter sido. Eu não lembro, mas você, para lembrar, deve ter sido algum. Eu já tive com você, João? Já tive com você, Carl? Só quando o Fluminense quer do Botafogo. Aí... Ah, mas isso é briga de... Eu já tive com você, Renato? Fora os amigos que passaram aqui, quantos passaram por mim desde 80? Eu faço parte da lei orgânica do município. Eu sou o único vereador presente que está lá exercendo o mandato que assinou a lei, que foi uma lei orgânica, ela bem democrática. Se você cumprir todos os artigos, você vai ver que foram 9 meses de exaustão, de levar as melhores coisas para a cidade de Niterói. Então, quero deixar claro, quero deixar o meu repúdio, estou construindo a minha candidatura nesse encerramento de campanha, com muita alegria, uma campanha que tem demonstrado aí alegria,
transparência, honestidade, sem incomodar com ninguém. Eu não olho para retrovisor. Eu tenho muito problema para resolver, para querer resolver. Agora, covardia, antidemocrática. Então, eu quero concordar com todos os vereadores que essa democracia, que alguns gravaram e alguns vídeos eram mais antigos, eu quero exercer essa função. E, se puder, eu quero gravar, mas que seja colocado na prática, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Que nos momentos bons é muito bom. Quando se sente ameaçado, passa a ser a democracia, passa a ser antidemocrático. Então, senhor presidente, eu tinha que esclarecer isso. Desejo a todos, nessa próxima eleição, que todos tenham a possibilidade, porque essa Câmara é uma Câmara que constrói, que trabalha, que produz. Eu sempre falei isso aqui. É uma Câmara onde as pessoas se doam, e quando todas as câmaras se preocupam em aparecer na televisão e de fake news, nós estamos trabalhando com seriedade. Óbvio que todos temos divergências políticas, mas a democracia ela tem que ser exercitada todo dia. E da minha parte, pode ter certeza que não vai faltar hora nenhuma a democracia, porque eu sei lidar muito bem com isso. São 32 anos de vida pública e eu tenho certeza de uma coisa: o que eu não quero para mim, eu não quero para os meus companheiros aqui. A gente já sofre muito lá fora. Uma eleição atípica é essa, hein? Uma eleição atípica, quando as pessoas estão sendo prejudicadas, não estão podendo subir em comunidades, porque existe um cartel de políticos que compra o tráfico, que o tráfico não desce, não. Quem sobe são os candidatos, para fechar com alguns tráficos. Não estou generalizando, não estou citando o nome, até porque não tenho prova. Mas a maioria das pessoas, eu tenho sido prejudicado por trabalho que eu faço de comunidade, que as pessoas estão proibidas de subir com meus adesivos, porque vai criar um impasse para os candidatos que hoje têm um domínio sobre o tráfico. Que isso aí, para mim, é um desserviço. Qual é a finalidade desse político vir para essa Câmara para defender o quê? Defender o polícia? Defender o bandido? Defender a bala perdida? Defender o cara que morre, o PM fardado lá? Não, não é isso que nós queremos para Niterói. Niterói não pode virar uma baixada, não. Niterói tem toda uma particularidade. Niterói não pode se curvar a isso, não. Não pode ao vereador, a prefeitura investir 50 milhões com plataforma digital, criando ginásios, criando campos de futebol, biblioteca, criando creche, escolas, investimento de 50 milhões que nunca foi visto em Niterói, uma área totalmente degradada e abandonada pelos governos passados. E você ter o direito cerceado de ir e vir para levar a melhoria, qualidade de vida para essas crianças que vivem abaixo da linha da pobreza, isso não é democracia, não. Isso não é democracia, não. Isso aí é golpe, isso aí é milícia, isso aí não é coisas que Niterói está acostumado. Eu não estou acostumado. Nem vou me acostumar. E ninguém vai me colocar medo. E eu não vou arredar pé de hipótese nenhuma. E se tiver que denunciar, eu vou denunciar. Doa quem doer. Esse tipo de comportamento não tem espaço mais na política democrática, que tanto nós falamos ontem nos vídeos. Essa democracia ela tem que se impor pelo lado positivo, que a democracia só tem uma via. A outra via é o antidemocrático. E que nós estamos vendo é um conflito aqui em Niterói, negócio que nunca aconteceu. Então, que sirva como alerta, que as pessoas tenham cuidado, que os órgãos competentes, que têm a finalidade de coibir esse tipo de coisas que vem acontecendo em Niterói, que ela possa o mais rápido possível agir, para que nós tenhamos uma eleição tranquila, digna, como sempre foi. O eleitor tendo a livre expressão e a escolha dos seus candidatos, que é aquela festa democrática que eu falei, da família Zé Vicente, que ele dava show. Todo encerramento das campanhas políticas era aquele festival de democracia na Engenhoca. Então, senhor presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência que, infelizmente, eu tenho uma reunião agora com o partido, então queria deixar aqui a minha fala e dizer que o vídeo, como democrático, eu faço qualquer um. Agora, meu vídeo é um só. É uma pista de mão única. Não tem duas pistas, não tem pista de sentido descendo e subindo. Porque a democracia, muita gente perdeu a vida para que essa democracia que hoje nós exercemos continue viva na memória de muita gente. Obrigado. Queria, antes da... vereador Galo. E queríamos aqui corroborar com a fala de Vossa Excelência que a democracia é em primeiro lugar. O vereador Paulo Eduardo deseja usar a palavra? Sim.
Com a palavra, o vereador Paulo Eduardo Gomes. Não, eu queria saber, em primeiro lugar, se o Galo vai poder ficar alguns minutos, não vai? O vereador Galo tem um compromisso agora que acabou de dizer. Não, tudo bem. Então eu vou deixar para me manifestar em relação aos episódios que viralizaram na rede, no Brasil inteiro. Tomara que não tenha ido para o mundo afora. Eu vou querer tratar disso no momento seguinte. Antes, porém, eu quero reivindicar que nós analisemos se houver aquiescência do plenário, que nós apreciemos em primeira discussão, sem prejuízo das emendas, de 3 mensagens do Poder, até parece que eu sou líder do governo, né? 238, 239 e a 240, que são relativos à prorrogação dos pagamentos de benefícios de assistência social. As mensagens foram lidas hoje e a proposta, como nós já tínhamos conversado anteriormente, que fazer o parecer verbal pelo um vereador componente da Comissão de Constituição e Justiça, sem prejuízo das emendas, essas 3 mensagens, conforme foi conversado entre nós na presidência dessa casa. Mas por parte. Nós já temos uma mensagem que já foi aprovada por iniciativa do plenário na semana passada, que é a prorrogação dos contratos temporários. Sim. Votamos em primeira discussão. Votamos em primeira. Nós temos que fazer, eu me incluo, fazer um esforço para que ela possa na noite ser de amanhã, na tarde ou noite de amanhã. E eu acho que na mesma linha nós devemos fazer um esforço de aprovar em primeira discussão, sem prejuízo das emendas, estas propostas. Não é passar batido, a gente tem que dizer para a população que nos paga subsídio exatamente do que se trata. Entretanto, eu queria fazer uma observação. Pois não. A minha leitura dinâmica, e eu peço à Verônica que fique atenta para ver se eu estou errando alguma coisa. Na minha leitura muito dinâmica, que a gente recebeu mensagem hoje, Bruno, não estão incluídos os moradores do prédio da Caixa, que é uma situação especial na cidade, que foi tratado e anunciado pelo governo uma desapropriação, algumas pessoas não têm suporte para morar, é uma situação diferente de Boa Esperança, é uma situação diferente de Salinas, é uma situação diferente dos 3 projetos, as 3 mensagens. Mas nós não podemos esquecer que nós temos uma situação concreta de um prédio que, por ação judicial, foi fechado pela Justiça, por uma ação do Ministério Público. Algumas pessoas tiveram para onde ir, outras pessoas não tiveram para onde ir. Tem um cadastro, independente das polêmicas que girem em torno do cadastro, tem um cadastro na assistência social, que sabe exatamente quem é proprietário, quem alugava e deixou de perceber aluguel, porque o prédio foi fechado, assim como, devido à situação em que vivia o condomínio naquela época, pessoas que ocupavam, pessoas em situação de rua, que ocuparam aquele prédio, algumas das unidades daquele prédio. Nós precisamos ter um tipo de proteção social. Não é apenas em Niterói, mas as ruas estão cheias de gente, cheias, absolutamente, parece que aumentou. E a pandemia, ao contrário de colocar as pessoas em lugares protegidos, etc., parece que a pandemia trouxe não só a Niterói, mas o que interessa à nossa cidade, uma quantidade enorme de pessoas em situação de rua. Então nós não podemos, para além disso daqui, que é absolutamente correto e tranquilizador para as pessoas que estão esperando obra de contenção de encosta, essas obras se postergaram. Aí é uma discussão que eu não quero fazer, porque a Emusa realmente me irrita enquanto empresa de engenharia. É uma empresa que não tem engenheiro, tem alguns poucos engenheiros, não funciona enquanto empresa de engenharia. Obras de contenção não são obras fáceis, que você não é levantar uma parede, mas também não pode demorar tanto tempo e não pode ter, na minha opinião, um planejamento que fure o tempo todo, de tal modo que o governo, corretamente, tenha que proteger as pessoas, porque as obras de contenção, que definitivamente impediriam que o risco existente continuasse, essas obras não acabam. E aí você fica postergando o aluguel social com ônus para a população de Niterói. Eu queria, com a licença do plenário,
porque as pessoas precisam saber o que a gente está votando. Eu defendo que nós votemos em primeiro no dia de hoje, nos esforcemos para que nós possamos votar no dia de amanhã, para que o governo possa se planejar e avisar as pessoas através de nota oficial. Tem que informar sim, entende? Não é ziriguidum de alguém ficar tirando proveito de algo que é o povo de Niterói que está pagando. É o povo de Niterói que está pagando todos os auxílios. Povo que paga imposto, que está pagando os auxílios e os benefícios sociais aos vulneráveis. Então nós temos que fazer. Vamos lá. Eu queria rapidamente, presidente, e aí depois a gente pode encaminhar um procedimento de colocar parecer... as mensagens em primeira discussão. Sim, mas o povo precisa saber o que a gente está Não, votando. sim, a gente podia fazer o seguinte, uma temática aqui, uma sugestão. A cada mensagem... ler a emenda devagar. Não, as emendas eu não vou colocar em votação hoje. Eu vou Emendas. Não, nós vamos votar as mensagens no seu poder. Nós já fizemos, inclusive, emenda. Sim, vereador. Gabinete. Mas eu estou falando das emendas. O que se propõe cada um desses projetos? Não, sim, nobre vereador. Estou dizendo o seguinte, nós votaremos hoje sem as emendas. Sim, sim. E aí, a sugestão aqui, se caso todos concordarem, votaremos imediatamente. E aí, na discussão da matéria, cada um usasse, se porventura tiver a necessidade de fazer uma discussão e a projeção da emenda. Pode ser assim? Não, eu não gosto dessa ideia, não. Aí todo mundo vai embora, todo mundo quer... Não, eu queria só... Vossa Excelência entender o que eu falei. Eu proponho que nós leiamos a emenda, que nós expliquemos à população de Poderemos Niterói... até ler as emendas, mas não colocaremos em votação nelas hoje. Eu estou falando emenda, eu estou falando emenda. É explicar o que é o projeto. Sim. E os impactos financeiros. Por isso eu estou dizendo a Vossa Excelência, a gente podia colocar em votação e na discussão explicaria. Sim, mas colocar em votação significa votar, e eu quero discutir antes. Tá bom. Porque, aqui é uma democracia. Não, é um mínimo de respeito à população. Claro, vereador. Entende? Se o Bruno, inclusive, concordar, e a Verônica concordar, cada um de nós pega um para ler e explicar o que é. A gente não pode votar uma coisa que o povo não saiba. Então eu vou... O primeiro diz o seguinte: dispõe, presidente, é o projeto de lei 238, que acompanhou a mensagem 044 de 27 de outubro. Dispõe sobre a prorrogação por mais um ano do pagamento de benefício assistencial mensal para os ocupantes do imóvel localizado na Avenida Washington Luiz, sem número. Você vê que tem uma desapropriação que foi feita para fins de acomodação social de pessoas, localizado na Avenida Washington Luiz, sem número, com entrada também pela Rua Presidente Castelo Branco, sem número, aterrado São Lourenço, município de Niterói, da outras providências. Isso significa que fica prorrogado por mais um ano o pagamento de benefício assistencial mensal no valor de R$ 1.002 às famílias. Isso tem um impacto, povo de Niterói, para você saber que você que está pagando com o seu imposto. Não é assim votar, entendeu? É R$ 1.000 e poucos reais, significa valores de 2020, 254 mil, a prorrogação avança no ano que vem, significa que o impacto em 2021, o que significa que nós temos que, inclusive, verificar se no orçamento que nós vamos aprovar de 2001, se todas essas verbas estão coerentemente alocadas. Não pode votar, porque nós estamos votando e comprometendo recursos para o orçamento de 2021, que nós nem votamos. Percebe? Nós nem votamos o orçamento de 2021, mas nós já estamos comprometendo recursos. Nesse projeto, depois Verônica vai ler o outro e o Bruno vai ler outro, nesse projeto que eu acabei de ler, para o ano, que é novembro e dezembro, dá 254 mil. Pelo que eu entendi, o impacto das três mensagens veio junto. Então, Eu não percebi. Das três? A que você está falando é 56.512,80. Está vendo? Eu nem percebi. Como eu distribuí, nem percebi. Então, o que o vereador Bruno Lessa, foi bom ter distribuído, está dizendo que o impacto veio das três. Agora eu estou vendo lá em cima. Então, dos três projetos, aí cada um dos companheiros lê o objeto, o que eu estou lendo é
está lendo dos imóveis do galpão extra. Galpão extra. Verônica, São 36 beneficiados, e aí tem um impacto que é de 376 mil. Tem um impacto em 2020, que são 2 meses, novembro e dezembro. Tem o impacto dos demais meses até novembro do ano de 2021. Então, este é o imóvel que eu li com impacto correspondente. Os 3 projetos, o governo errou ao mandar tudo junto. O governo deveria mandar o impacto individual, isso não tem nenhum problema. Nada impede que, no processo legislativo, a Secretaria da Mesa Diretora separe o impacto de cada um deles, porque o correto é vir com o impacto correspondente. Sim, está separado, mas não veio especificado. Mas então é isso. Na minha opinião, uma vez exarado o parecer de leitura, de apresentação verbal do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, na minha opinião, nós podemos votar em primeira, sem prejuízo de emenda, esta mensagem. Vou dar andamento, então, ao primeiro projeto de lei, ao 238, que vou aqui só ratificar as palavras do vereador Paulo Eduardo, que é a mensagem executiva, vincular a mensagem de 44, que dispõe para a prorrogação por mais um ano do pagamento de benefício assistencial mensal para os ocupantes do imóvel localizado na Avenida Washington Luiz, sem número, com entrada também pela Rua Presidente Castelo Branco, sem número, aterrado São Lourenço, município de Nós da outra providência. Peço aqui... Presidente, para discutir rapidamente? Claro, só depois queria pedir ao Vossa Excelência, a vereadora Verônica... A vereadora Verônica está na frente para discutir. Só darem o parecer verbal da Comissão... Perdão, vereadora Constituição e Verônica. Justiça. Vossa Excelência quer discutir? Por favor, vereadora. Presidente, primeiro para dar o parecer verbal pela Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Bruno Lessa, tenho certeza, vai acompanhar também, creio eu. Para falar rapidamente, né, se for possível aí, entrar já no debate. Bom, esse galpão do Extra, isso é muito importante registrar. O galpão do Extra estava abandonado durante muitos anos. E pessoas em situação de rua, pessoas em situação de muita vulnerabilidade social e econômica, acabaram indo morar nesse lugar. Nós, numa ação integrada com a saúde, não é? Com a assistência social, construímos uma intervenção durante muitos meses ali. Não foi algo fácil, porque não se tratava de uma remoção de pessoas, se tratava de um processo de acolhimento, né? Então, foi gradativamente sendo construído um processo onde as pessoas tiraram documentação básica. Muita gente não tinha documentação, não tinha certidão de nascimento, não tinha registro civil, né? Isso foi sendo feito. Muitas crianças passaram a ser acompanhadas pelo Conselho Tutelar, enfim, e numa ação integrada teve o cadastramento das pessoas no CAD único, consequentemente também o aluguel social. Importante registrar que isso tudo contou com o acompanhamento do Ministério Público. Inclusive, no dia em que as famílias saíram do galpão do Extra, o Ministério Público estava presente, acompanhando, para garantir, como gosta de dizer o meu colega Renatinho, que está aqui do lado, que fosse garantido os direitos humanos das pessoas, que foi, né, certamente garantida com essa medida. Nesse sentido, eu quero aqui proferir o meu parecer favorável pela CCJ. Ok. Vereador Bruno Lessa, usar a palavra. Não, naturalmente, pela CCJ também concordando com o parecer verbal favorável. Eu queria fazer uma observação, presidente. Nós estamos votando 3 projetos de lei com relação a benefícios habitacionais, né? Eu vou discutir apenas uma vez, porque são matérias correlatas, apesar da votação naturalmente... Tinha que dar parecer pela minha comissão também. Sim, apesar das matérias naturalmente terem que ser votadas de maneira individual. Mas eu queria fazer uma observação, e é evidente que há toda a concordância no mérito com a prorrogação do benefício. Quero lembrar que ano passado, quando se marcou um ano da tragédia do Boa Esperança, com o benefício, mas só para fazer um comparativo, com o benefício vencendo, eu mandei um ofício para a Prefeitura solicitando o envio da mensagem prorrogando por mais um ano. A vereadora Verônica lembra disso, que ela também atuou nessa questão. E eu queria apenas fazer uma observação
porque a prorrogação dos benefícios ela é evidentemente correta, né, e nós concordamos com ela, e já briguei por isso no ano passado. Ano passado a mensagem demorou um pouquinho para chegar, né, ela chegou, na verdade, depois do último pagamento da família, né, do último mês autorizado pela lei de 2018, e eu acho que hoje está dentro do calendário. Agora eu queria fazer uma observação. O projeto de lei 238, que é esse que a vereadora Verônica falou, do galpão, ele tem um parágrafo 3º, um artigo 2º, que diz o seguinte: o beneficiário será pago por até 1 ano ou até que seja entregue a unidade do programa Minha Casa Minha Vida, o que ocorrer primeiro. E do Jurujuba Preventório e do Boa Esperança, que são o 239, o 240, o 240, eles colocam apenas prorrogado por mais 1 ano. O que eu acho que nós poderíamos discutir, até porque ano que o Paulo me parece que está me dizendo aqui, fez uma emenda, é que nós poderíamos colocar para a questão do preventório Jurujuba e também do Boa Esperança, que o benefício também será prorrogado até que haja uma unidade, eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência, até que haja uma unidade do Minha Casa Minha Vida, porque, do contrário, anualmente nós vamos ter que esperar o Executivo mandar mensagem, renovar por mais 1 ano, e talvez eu acho que seja, quer dizer, me parece que essa redação está no projeto de lei da Estrada Washington Luiz, né? Do imóvel localizado na Estrada Washington Luiz, que aqui está como avenida, não é avenida, é estrada, uma observação também, uma observação mínima, né? Do Sapê. Aqui é outra, perfeito. Aqui é no São Lourenço. Sim, me confundi, perdão. Naturalmente deve estar essa questão do Minha Casa Minha Vida aqui, porque já devem estar deve estar próximo de se colocar a família no empreendimento do Minha Casa Minha Vida, já deve ter cadastro e tudo mais. Mas eu acho que para a segurança jurídica das famílias do Preventório Jurujuba e Boa Esperança e também por isonomia, nós deveríamos, em segunda discussão, trabalhar, vereadora Verônica, em emendas, para que não seja necessário que todo mês de outubro, novembro, nós viemos aqui, né, para renovar esse benefício. Eu acho até que é um legado, né, dessa atual legislatura que está se encerrando, a gente colocar isso até que essas famílias tenham direito à sua habitação. Eu concedo a parte. Na verdade, eu já encerrei, apenas ouço Vossa Excelência. Muito rapidamente, só, na verdade, uma ponderação, porque aí carece realmente de informações complementares. O que eu estou imaginando é que essa distinção nas mensagens, elas podem ter ocorrido em função, não é, da contratação de Minha Casa Minha Vida que estava em curso para algumas regiões da cidade. Obviamente que eu não quero aqui dar uma informação equivocada. Eu acho que a gente tem que sair daqui e perguntar. Não deve ser à toa essa distinção, né? Essa distinção deve se dar em função de algum fator. O que a gente sabe e tem conhecimento é que já havia algumas contratações em curso, né? E é bem possível que parte talvez uma dessas contratações já esteja direcionada para essas pessoas, mas assim, também não quero afirmar, eu acho que carece realmente de tempo da gente ver. Mas a emenda é assertiva e penso que ela poderia até ser uma emenda coletiva. Né? Eu acho que é isso. Okay. Vamos em frente. Presidente, acho Presidente, que a gente queria reivindicar que o parecer que eu proferi aqui também fosse considerado o parecer da minha Comissão de Habitação Popular e de Assuntos para Regularização Fundiária. Ok. Presidente, eu vou então redigir a emenda e trago para todos os colegas assinarem. Vou colocar então em votação a matéria. Se a vereadora Verônica puder apenas checar essa informação, que eu sei que a pauta de habitação e regularização fundiária é cara para Vossa Excelência. Bom, então... Presidente, antes de colocar em votação... Claro, vereador, por favor. Eu, pelo meu olhar em relação o que vai ser votado agora, presidente, sinceramente fica sem conexão total. A Comissão de Direitos Humanos não dá um parecer nessa questão. É uma questão humana isso aí. É uma questão humana.
pessoas que vão ter os seus benefícios prorrogados ou não, a Comissão de Direitos Humanos não opinar nisso aí. Vossa Excelência quiser fazer... Não, mas isso, presidente, Vossa Excelência como presidente dessa casa, tem que tomar os cuidados. Pede um conselho de amigo. Todo conselho é bem-vindo. E não venha ocorrer isso novamente. O que dá que uma casa não tem o conhecimento que a Comissão de Direitos Humanos não existe nessa casa. Isso não é de hoje. Então, presidente, é uma questão, sinceramente, quem está nos assistindo em casa, quem está nos assistindo, está pensando, como é que pode? Tem tantas comissões, logo a comissão para mim, nessa questão, é a mais importante. Não ficar omissa, não dar o parecer. Eu quero dar o parecer. Então, Vossa Excelência quiser fazer uso do parecer verbal, pode fazê-lo. Não é querer, presidente. É um direito. Claro, vereador. É um direito. Aqui são as palavras da democracia do nobre companheiro Galo. A Comissão de Direitos Humanos dá o parecer totalmente favorável, que é uma obrigação, um dever, um direito. A taquigrafia para registrar o parecer favorável do nobre vereador Renatinho da Comissão de Direitos Humanos. E não como uma violação de direitos humanos. É isso. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Bom, vou convidar o vereador João Gustavo para fazer a leitura, o vereador Paulo Eduardo como primeiro fazer a chamada, o vereador Paulo Eduardo como primeiro escrutinador e a nobre vereadora Verônica Lima. Não, então eu vou pedir ao vereador Paulo Velasco como segundo escrutinador. Tem mais alguém falando? Vereador Bruno, por favor, como segundo escrutinador, e vereador Paulo Eduardo. Queria que todos os vereadores, inclusive da videoconferência, que fizessem uso do voto. Sim, eu estou pedindo aos vereadores da videoconferência que, porventura, só temos 2 colegas. Presidente Pagueira aqui. Estou presente, vereador Carlos. Sim, vereador Pagueira. Vereador Andrego também presente aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comigo. Por favor, os vereadores que estão aqui na videoconferência. Vereadores que estão na videoconferência, queria, por gentileza... Eu vou precisar fazer a chamada, se porventura não vier quórum, eu vou ter que, infelizmente, não fazer a votação hoje em primeira discussão. Vou fazer a chamada e queria pedir aos colegas aqui que estão na videoconferência que, por gentileza, que dê pelo menos aqui o... Vereador João Gustavo. Vereador João Gustavo para fazer a chamada. Vereador Bruno Lessa. Sim. Carlos Macedo. Casota. Emanuel Rocha. Renatinho do PSOL. Renatinho do PSOL, presidente da Comissão de Direitos Humanos, vota sim, favorável aos trabalhadores. João Gustavo. Sim. Andrigo de Carvalho. Vereador Andrigo de Carvalho, sim. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Farei uso do voto, sim. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Paulo Bagueira. Sim. Renatinho da Oficina. Renato Carrego.
Ricardo Evangelista, Beto da Pipa, Rodrigo Fará, Sandra Araújo, Verônica Lima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Farei uso do voto, sim. Liga para o vereador Beto da Pipa. Ricardo Evangelista estava aqui. Queria os vereadores que, porventura, estiverem na videoconferência, se tiver o áudio, por gentileza, adentrarem aqui na vídeo. Vou esperar 5 minutinhos. Okay. Vereador Casota, fazer uso do voto. Sim, vereador Casota, sim. Muito obrigado, vereador. Continue aí, não saia daí, não. Aprovado o vereador Paulo Eduardo para fazer... Vereador Casota. Vereador Paulo Eduardo. 11 votos sim. Vereador Bruno. Ratificado, aprovado em primeira discussão. Em primeira discussão também, projeto de lei 239, que dispõe sobre a prorrogação por mais um ano do pagamento do benefício assistencial mensal para as famílias da comunidade de Boa Esperança, bairro de Piratininga, que tiveram suas casas afetadas em razão do incidente ocorrido no dia 10 de novembro de 2018. Queria que a vereadora Verônica Lima fizesse parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, pela relevância da matéria, queria aqui proferir o parecer favorável pela Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo excelentíssimo e elegante vereador Rodrigo Fará. Muito obrigado. Vereador Renatino, para fazer o uso da Comissão de Direitos Humanos. Presidente, o parecer do vereador Renatino Pessoal, que preside essa Comissão de Direitos Humanos, para prorrogar que essas pessoas tenham o direito a receber por mais um ano, o voto é favorável. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Convidar o vereador João Gustavo para fazer a chamada dos senhores edis, vereador Paulo Eduardo como primeiro escrutinador. Bruno Lessa. E o segundo vereador Bruno Lessa como segundo. Bruno Lessa. Sim. Carlos Macedo. Casota. Sim. Obrigado, vereador Casota. Emanuel Rocha. Renatinho do PSOL. João Gustavo, sim. Andrigo de Carvalho. Sim. Vereador Andrigo, sim. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Farei uso do voto, sim. Paulo Eduardo Gomes. Sim. Paulo Velasco. Paulo Bagueira. Sim. Presidente Bagueira, sim. Renatinho da Oficina. Renato Carreiro. Ricardo Evangelista. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Sim. Sandra Araújo. Verônica Lima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Senhor presidente, 11 fizeram uso do voto. Nobre vereador Paulo Eduardo. 11 votos, sim. Vereador Bruno. Ratificado, 11 votos, sim. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei 240, relativo à mensagem executiva 46. Dispõe sobre a prorrogação por mais um ano do pagamento do benefício assistencial mensal para os residentes em área de elevado risco de deslizamento em Jurunjuba e preventório. Pedi à vereadora Verônica Lima que faça o parecer da CCJ, por gentileza. Pela relevância da matéria,
parecer da Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa Legislativa é favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Renatinho, da Comissão de Direitos Humanos. Vereador Renatinho, presidente da Comissão de Direitos Humanos, do PSOL. A importância, presidente, da matéria nesse parecer, não teria como ser. Tem que ser positivo, tem que ser sim, porque esses trabalhadores lutaram a vida toda, estão agora em dificuldade, é mais do que justo o parecer favorável. Ok. Vereador João Gustavo para fazer a chamada, vereador Paulo Eduardo como primeiro escrutinador, vereador Bruno como segundo escrutinador. Bruno Lessa. Sim. Carlos Macedo. Casota. Sim. Emanuel Rocha. Vereador Emanuel Rocha, sim. Está aí, Emanuel Rocha? Está aqui, está aqui. Pô, caramba. Falou sim. Pelo menos eu chutei aqui. Renatinho do PSOL. João Gustavo, sim. Andrigo de Carvalho. Sim. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Farei uso do voto, sim. Paulo Eduardo Gomes. Sim. Paulo Velasco. Paulo Bagueira. Sim. Renatinho da Oficina. Renato Carrielo. Ricardo Evangelista. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Sandra Araújo. Verônica Lima. Senhor presidente, 12 senhores edis fizeram uso do voto. Nobre vereador Paulo Eduardo. 12 votos, sim. Vereador Bruno. Ratificado. Aprovado em primeira discussão a matéria. Rapidamente, projeto de decreto legislativo 73, do vereador Andrigo, concede título honorífico de cidadão de Niterói ao senhor Odilei Berton, com aprovação da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação a matéria. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto em segunda discussão do nobre vereador Renatinho do PSOL, altera o artigo 157 da Lei 2.602, que institui o Código Municipal Ambiental e dá outras providências. Parecer é favorável. Em votação em segunda discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais oradores, convido a todos para a próxima reunião de amanhã. Presidente, eu sei que todos nós, eu inclusive, estamos participando do processo eleitoral, mas a gente continua tendo obrigações em relação à apreciação dos fatos que acontecem na nossa cidade. E o fato da Engenhoca é um fato que, obrigatoriamente, me faz ter que pensar alto com os meus colegas e para a sociedade que nos cobra. Porque é um fato que afeta o poder legislativo da cidade, o poder executivo afeta a governança da cidade. E aí, é evidente que eu não posso, nem pretendo substituir o vereador Luiz Carlos Galo de Freitas, expressando sentimentos ou pensamentos, que é o racional e o emocional envolvendo a questão, que passam pela cabeça do vereador Galo e que passam pela cabeça do vereador Renato Carrielo.
Não estou querendo fazer juízo de valor, até porque eu acho que determinados comportamentos, e não é a cada episódio que incomoda que a gente deve pensar, nós deveríamos ter uma comissão que foi criada por mim lá atrás, que pudesse analisar os atos, analisar coletivamente os atos dos agentes políticos do poder. O vereador João Gustavo fez alguma coisa considerada errada, ele tem que ser apreciado pelos seus pares, tendo direito a se manifestar. Se eu fizer alguma coisa errada, se eu agredir um colega, etc., nós temos que ter um espaço coletivo e permanente que não pode ser casuisticamente montado para analisar as questões. É assim no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, é assim na LERJ. Então não dá para que nós continuemos fingindo que coisas que nos incomodam, sem entrar no mérito e no juízo de valor, possam acontecer sem que nada seja feito. O que eu quero dizer, presidente? O que eu quero dizer é que não dá para campanhas de 2 vereadores com mandato, e é diferente, porque eu já tive confronto na rua com os representantes da extrema-direita. Aliás, presidente, dos 706 candidatos a vereador, que são os inscritos na cidade, vários deles são representantes da chamada extrema-direita, que diz que os 21 vereadores da cidade de Litoral não prestam absolutamente nada. Eles querem entrar por uma casa que eles consideram ocupada por 21 vereadores que não valem absolutamente nada. É o direito deles de pensar, independente da gente concordar ou não. E aí, nos confrontos da rua, aconteceu com o meu mandato, não sei se com o Renatinho, pessoas ligadas aos partidos e às legendas da extrema-direita de Niterói gritam lá, fora pessoal, fora isso, sai daqui, a nossa bandeira jamais será vermelha, como se nós quiséssemos trocar a bandeira do Brasil do verde, amarelo, azul e branco. Agora, tem vários deles andando pelas ruas com bandeira dos Estados Unidos. Eu também quero dizer que jamais a bandeira brasileira será a bandeira americana, que vários deles estão desfilando pela rua com bandeira dos Estados Unidos. E se dizem muito patriotas. Enfim, nós enfrentamos problemas de toda a natureza. Agora, não dá, e aí eu estou dizendo, presidente Galo, eu estou me referindo a um vídeo que tem, naquilo que foi dado a conhecimento público, que tem um início e que tem um final. Não sei quanto desse vídeo ou quanto da realidade possa existir antes do vídeo que foi dado ao conhecimento público. Não sei o que aconteceu antes. E também não sei o que aconteceu depois do que o vídeo aconteceu, do que aconteceu de fato no bairro da Engenhoca. Mas o que eu estou dizendo é que é inadmissível que agentes políticos com mandato se envolvam numa situação desta natureza. Porque lá fora, quem olha para a gente, independentemente da nota dado de público pelo Renato Cariello, independentemente do vídeo gravado pelo vereador Galo, o fato é que as pessoas acham que no processo eleitoral de Niterói, as coisas estão sendo resolvidas na base da bandeirada na cabeça do outro. E isso é inadmissível. Vereadores, ou não são eles, porque nem Renato estava lá, nem o Galo estava lá, mas partidários de candidaturas de Galo e Cariello se envolveram num episódio absolutamente lamentável. E nós não podemos fingir que isso não aconteceu. Porque se é verdade que nem Renato nem Galo estavam lá, isso é um fato, se não teriam aparecido, é verdade que uma pessoa que entre nós se comporta com muita serenidade, presidente Cal, tem nome e sobrenome, eu não vou dizer o nome, porque eu acho que a mesa diretora tem que conversar isso entre nós e tomar uma deliberação coletiva do que fazer, mas o fato
é que alguém ocupando de um cargo de confiança dentro da casa foi visto num vídeo agredindo pessoas. Não dá para a gente fingir que isso não está acontecendo. Não é porque o problema não foi comigo que não me diga respeito. Diz respeito, sim. Diz respeito a 2 vereadores com mandato no Poder Legislativo de Niterói. Nós ouvimos hoje o vereador Galo se manifestar, não disse que providências, além daquelas que ele anunciou no vídeo, e todos assistiram o vídeo, dado publicidade pelo vereador Galo. Não sabemos que providências, formalmente falando, presidente Cal, foram pedidas pelo vereador Galo. Não sei se ele foi à polícia, não sei se ele foi ao 12º Batalhão, ele teve uma reunião, saiu daqui rápido, não pudemos conversar com calma. Quando eu estava voltando da rua, encontrei com o vereador Renato Cariello ali na frente. Nos falamos muito rapidamente também, mas o fato é o seguinte: nós temos que, na minha opinião, nós temos que tratar isso como um problema do Poder Legislativo. Não é um problema do vereador Galo nem do vereador Cariello apenas. É principalmente um problema deles. Mas é um problema nosso. E eu acho que a mesa diretora deve organizar urgentemente uma reunião em que nós possamos ouvir as partes, saber exatamente o que levou àquela situação deplorável a acontecer e tomar as medidas, quaisquer que sejam elas, tomar as medidas para que isso não se repita. Aquele bairro em especial, o Galo fez menção aqui na sua intervenção, aquele bairro em especial, presidente Cal, presidente Bagueira, não sei se estão nos ouvindo, aquele bairro em especial já teve 3 vereadores. 3 vereadores. Não foi apenas Zé Vicente Filho, não. Não foi apenas Zé Vicente Filho. Teve vereador Volney Trindade, ou não teve? Vereador Volney Trindade e vereador José Vicente conviveram durante anos. O presidente Bagueira está aí para confirmar isso. Conviveram vários momentos naquele bairro. O próprio vereador Bagueira, que tem uma votação expressiva na região do Barreto, ele próprio também tem eleitores na Engenhoca. É evidente que eu tenho muito menos eleitores na Engenhoca. E nós nunca vimos no passado uma situação no bairro da Engenhoca onde uma pessoa de temperamento forte como o Volney, qual foi a vez que nós vimos uma confusão e uma agressão dessa natureza envolvendo o Volney e Zé Vicente? Quando foi? Qual o sentido disso acontecer? Então eu acho, e aí o presidente da casa está no plenário virtual, nós temos que ter uma reunião entre todos os vereadores para que, no mínimo, os representantes das campanhas de Galo e de Cariello se expliquem perante o poder. Porque é inadmissível. Eu canso de falar no plenário. As ideias é que brigam. As ideias é que brigam. Nós temos visões diferentes sobre o mundo, nós temos visões diferentes sobre o que é melhor ou não para Niterói, e são essas visões diferentes e essas ideias é que brigam. Se eu quisesse exercer mandato na base do pau de bandeira ou na base da musculação, eu iria trabalhar em outra coisa que não fosse representar a população de Niterói no plano das ideias. Então eu quero terminar essa intervenção no que diz respeito a esse assunto, dizendo que nós não podemos fingir que isso não está acontecendo. E tem um requerimento, ou um comunicado, ou um memorando, que eu não me lembro qual foi a formatação decidida pelo gabinete, que nós instalemos o mais rapidamente possível uma comissão de ética permanente, que avalie decoro parlamentar de quem quer que seja. Eu já fui acusado aqui várias vezes no plenário de maltratar meus colegas. É ou não é? Eu já fui acusado de chamar
o presidente de cara de paisagem. Eu não lembro disso, não. Mas o presidente não lembra, porque Vossa ele tem Excelência um coração falou enorme. isso? Eu não lembro, não. Mas o fato é o seguinte, relações desse tipo, naquilo que é considerado para além da conta, precisa ser objeto de uma avaliação. É evidente que nós não estamos discutindo aqui flor de lis. Não estamos discutindo flor de lis. Que tinha um programa que falava paz e amor, vem a mim, criancinhas e casais, etc, etc, e depois pega articulando e conspirando para enviar mais rapidamente ao céu ou ao inferno o seu companheiro. Vereador Paulo, você me permite eu fazer uma intervenção? Vereador Bagueira, exerce a palavra. Claro, Presidente Bagueira, por favor. Claro, presidente. Só primeiro, Paulo, é lamentável o episódio que aconteceu lá realmente na Engenhoca. Você sabe que eu faço política na Zona Norte a minha vida toda, né? E o Barreto e o Engenhoca são muito próximos, dois bairros muito próximos, né? O episódio que aconteceu lá não trata da realidade, a realidade do trabalho de todos os vereadores, que faz ali na Engenhoca, no Barreto e na cidade de um todo. O vereador foi muito claro, vereador, você está muito correto, vereador Paulo Eduardo, porque não teve participação do vereador Galo e nem do vereador Renato Cariello, né? Ainda mais dois vereadores que contribuem por demais para a nossa cidade. O que não pode é escolar e vir para o Legislativo como prática dessa cidade, que não é prática da nossa cidade, né? O que a gente precisa é alertar as militâncias no momento de tensão, faltando 2 semanas para a eleição, né? Para que a gente não possa ficar nas brigas acirradas, que elas fiquem nas palavras, no discurso, né? Mas que não vá para via de fato. Realmente é lamentável o que aconteceu. Isso não é uma realidade, Paulo, da nossa cidade, não é uma realidade da Zona Norte, muito menos da Engenhoca. É natural que o número de militantes do vereador Renato Cariello sempre é maior do que qualquer um candidato na Engenhoca, porque é a base maior do resultado. Renato Cariello mora na Engenhoca, automaticamente o número de militantes dele é maior ali. Ainda mais Engenhoca, que é um bairro que nos finais de semana as pessoas têm local de se concentrar. Não é à toa que as campanhas elas terminam, de um modo geral, na Engenhoca, porque nos finais de semana é onde concentra o maior número de pessoas, em especial da Zona Norte. Então, é lamentável o episódio, e isso, o vereador Galo, quanto o vereador Renato Cariello, eu acho que não tenho dúvida que os dois devem estar muito sentidos do episódio, tanto de um lado quanto de outro, mas entender que isso não é uma prática da cidade. Niterói não tem essa característica, muito menos na Engenhoca, vereador. Muito obrigado aí da oportunidade, Paulo. Não, complementando, sem dúvida, eu concordo integralmente. Para concluir, vereador Agora, nós precisamos dialogar com a militância que faz as nossas campanhas, para, em especial, dizer o seguinte: pessoas que detêm cargos comissionados na Câmara, pode ser um cargo comissionado por uma decisão do presidente Cal, do presidente Bagueira, do Beto da Pipa, que está ali no plenário virtual, do Renatinho, etc. Essas pessoas têm uma responsabilidade adicional, porque, na realidade, um comissionado de um parlamentar dessa casa representa, de certa maneira, para o bem ou para o mal, o parlamentar. Então, se alguém do meu gabinete, se alguém do gabinete do Galo, se alguém do gabinete do Renatinho, do Beto da Pipa, chega lá na rua, uma coisa é legítima defesa, uma coisa é você ser assaltado e você se atracar com alguém e se defendendo, agredir. Outra coisa é numa campanha, numa disputa eleitoral, na disputa do voto, assessores de parlamentares com mandato chegarem ou participarem de situações daquele tipo. Nós precisamos conversar entre nós e conversar com toda e qualquer pessoa que trabalhe nas nossas campanhas. Porque se alguém ligado à minha campanha
participar de um mínimo que seja de agressão. Uma coisa é troca de ideia. A gente está confrontando na rua com a turma da extrema-direita, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda deles. A gente o tempo todo está tendo confronto, mas em nenhum momento esse confronto significa pegar um pau de bandeira e partir para cima do camarada e agredir o outro cara, só porque ele está passando na calçada que eu considero minha. Desde quando calçada de qualquer bairro de Niterói pertence a vereador qualquer? Entendemos, na lógica do raciocínio do presidente Bagueira, que o nervoso que cerca essa eleição está sendo uma eleição nervosa, não só pela mudança das regras eleitorais e o fim da coligação, mas também por conta da pandemia. A pandemia está deixando todo mundo, inclusive a mim, diferente. É Bagueira. Verdade, Paulo. Independentemente de ter machucado o tornozelo, tudo está diferente na nossa vida nessa pandemia. Ou a gente conversa com os nossos pares para colocar um freio nas emoções e na ansiedade, ou a gente vai ter uma batalha campal. O Brasil inteiro soube que em Niterói teve uma briga de 2 vereadores de mandato. Mas e não foi dos vereadores, né? Sim. Tem que entender isso. Sim, mas percebe? Pô, uma aí coisa... bota como os vereadores estivessem brigando. Pois é, Isso pois é uma é. coisa horrível, né? Pois é, então... Até porque o vereador Galo e o vereador Renato Carilho se respeitam muito. Sim, esse é o detalhe. Vida pública é fato e versão. Presidente Bagueira, eu fui abraçado, eu estava de máscara, fui abraçado na entrada do Campo São Bento, eu estava na fila, pelo Alexandre Ceoto, que é candidato a vice numa das chapas, filho de meu amigo e de uma amiga minha, pai, mãe, meus amigos. E aí, depois que eu fiz, diante de uma foto deles na Praia de Caraí sem máscara, eu fiz uma crítica, ele voltou-se para mim, questionando o fato de eu tê-lo abraçado. Como é que eu vou deixar de abraçar o menino que eu vi crescer e que eventualmente hoje está como vice da chapa de um concorrente, a prefeitura? Agora, não dá, pelo carinho que eu tenho por ele, pela mãe dele e por ele próprio, não dá para eu deixar de criticá-lo no plano da política. Eu não fui com uma bandeira e um mastro de bandeira bateu no Alexandre Ceoto. Eu recebi um abraço, não fui eu que o procurei, recebi o abraço com afeto, tenho obrigação por educação e por respeito e carinho aos seus pais. Ele tem a idade da minha filha, mais nova, então não tenho o direito de transformar diferenças ideológicas e diferenças políticas em agressão. Não tem o direito de transformar em agressão. Nós não estamos no momento revolucionário. No momento revolucionário, onde é matar ou morrer, você pode até admitir, nós não estamos em guerra e não estamos no momento revolucionário. Estamos no momento de disputa democrática de voto. E disputa democrática de voto se dá com disputa entre ideias. Ok, vereador. Portanto, o meu encaminhamento é esse, presidente. Eu espero que nós não atravessemos essa semana sem promovermos uma reunião para discutir que atitude nós vamos tomar. Em especial, porque pessoas de confiança, de mandatário, de agente político, envolveram-se flagrantemente em algo absolutamente deplorável. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Renato. Obrigado, presidente Bagueira. Com a palavra, o vereador Renatinho do PSOL como último orador nessa noite. Presidente, eu não posso deixar de citar, como Vossa Excelência falou, que não lembra. Continue, vereador. Que Vossa Excelência não lembra quando o Paulo citou que ele chamava você de cara de paisagem, mas a tua atitude, que eu achei bacana. Achei linda a tua atitude. Eu não lembro nada disso. Eu quero, te saudar. Quero saudar. Não, eu agora vou fazer meu comentário aqui. Esse momento foi só para te saudar, Vossa Excelência, pela uma forma assim, igual como você saltou aqui, uma vez aqui, 2 vezes, para separar um tumulto que ia acontecer aqui. Presidente, olha só. Quero citar muito rapidamente, não posso deixar de falar isso, sobre essas votações aqui, o parecer das comissões, CCJ, outras comissões, da Verônica.
E a comissão do vereador Renatinho, que é a Comissão de Direitos Humanos, estava ficando sem dar parecer, não por mim, porque não chamaram e não citaram essa comissão. Vossa Excelência, presidente Cal, lembra, Vagueiro tem certeza que lembra disso, e Vossa Excelência também. Aqui nessa casa, quando eu tocava em direitos humanos, presidente, vários colegas, não vou dizer que é por mal não, tá? Com todo... Que direitos humanos é para defender bandido? E quando eu terminava o meu discurso dizendo o que eu defendo nessa casa como presidente de direitos humanos, isso acabou. Essa confusão que faziam na cabeça de quem discutia aqui, isso acabou. Quer discutir direitos humanos? É uma coisa linda, ser mundial. É defender a vida, é defender o direito de cada pessoa, ter seus direitos garantidos. O aluguel social é defender os direitos humanos. O aluguel que foi, a prorrogação que foi votada aqui hoje, Jurujuba, São Lourenço, isso é direitos humanos. Então as pessoas pararam com isso e entenderam o que significa os direitos humanos que o Renatinho defende. Então, presidente, eu quero dizer isso e lamentar a forma, eu espero que isso não venha a ocorrer mais, presidente Cal, que a Comissão de Direitos Humanos, muitas das vezes, que essa grandeza, não é porque eu presido não, presidente, e ficar esquecido assim, sem dar parecer. Quem é que faz isso para não chamar o vereador Renatinho, para dar o parecer? Isso, a população de Niterói, que não é boba, é inteligente, é bacana, passa pelo momento delicado com a pandemia, que isso é mundial, está observando tudo isso, está observando tudo. E quando vierem me perguntar, eu cito o problema, porque isso não pode voltar a acontecer. Eu tenho certeza que o Carlos fará uma direção legal nesse sentido, que isso não volte mais a acontecer. Vossa Excelência substituindo o presidente Paulo Bagueira na direção da presidência, que isso não volte a acontecer. E, presidente, só para terminar agora, que tudo isso que foi votado aqui, essa prorrogação, muito bacana, com um parecer legal dos vereadores que optaram, Bruno Lessa, Verônica, Renatinho, pessoal, que isso vem dar uma ênfase positivamente em prol dos moradores da Caixa, que foram retirados à força, estão até hoje. O aluguel social não se paga mais, esse tipo de covardia não vem a se tornar um caso mais grave, porque isso é a violação de direitos humanos. E a gente espera que o prefeito dessa cidade, que é uma cidade rica, uma cidade com orçamento lá em cima, 3 bi alguma coisa, vem entender isso, presidente, de uma forma assim mais humana, de socorrer essas pessoas. Não é socorrer, é um direito deles, eles foram retirados, muitos eram proprietários, muitos, outros não. Não pode deixar essas pessoas assim, a ver navio, pelo amor de Deus. Todo mundo tem que se alimentar, tem que se vestir, tem seus gastos, tem seus deveres a fazer. Não pode ficar assim, presidente. Isso é muito triste, quando a gente vê as pessoas passando necessidade, passando fome. Eu sei que o Carlos isso ele não deixa. Já conversei com ele na presidência semana passada. Isso, Vossa Excelência, socorre. Portanto, presidente, muito obrigado. Isso. E que o morador do prédio da Caixa seja valorizado, entender, o governo entenda que essa questão é uma questão de urgência, porque como é que pode tirar as pessoas que eram proprietários e os outros também não pode botar ninguém na rua, jogar as pessoas nas ruas, da amargura, que isso tenda a mudar de uma forma positiva, no sentido que os direitos humanos têm que ser respeitados e valorizados na cidade de Niterói. Muito obrigado, vereador. Convidar os vereadores para a próxima reunião de amanhã,
no horário de regimental. Uma boa noite e uma boa campanha nesse final de dia.